Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. O tema hoje é mal informado ou desinformado? Mal informada ou desinformada? Que é isso, André? Vamos ver. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP. Eu sou mestre em Psicossomática pela PUC, sou psicanalista e psicólogo. Bom, vamos lá. Atualmente, precisamos ter muito cuidado, tomar muito cuidado, para não ficarmos nem mal informados, então sem as informações principais do que está acontecendo no mundo, nem desinformados, que é aquela informação que chega com vieses, distorções, alterações, por interesses normalmente políticos ou econômicos. Eu explico melhor. Você que quer ficar bem informado ou bem informada, o que você faz? Então, eu quero saber o que está acontecendo no mundo. Aí você põe no noticiário na televisão, você liga o rádio em emissoras que tocam notícia, você lê jornal, lê revistas. Só que às vezes você perde a paciência em assistir noticiários ou buscar as notícias em jornais ou revistas, porque o que acontece? Na grande mídia, as notícias já chegam tão modificadas por interesses políticos ou econômicos, que muitas vezes perdemos a paciência e paramos de assistir os noticiários ou ler jornais. Então, não, estou cansado, está muito distorcido, não está legal. Eu tô vendo que as notícias não estão chegando da forma correta. Mas aí você para com tudo, não vou mais ouvir noticiários, etc., mas aí ficamos mal informados. Porque de repente tem um fato importante no mundo, né? Recentemente, por exemplo, o falecimento do Maradona. Então, que você não sabe. Aí as pessoas te contam, mas você não sabia que o Maradona faleceu? Mas como é que você não sabia? Em que planeta você vive? Então, você começa a ficar incomodado que você está mal informado e não sabe das principais notícias do mundo. Então, ficamos mal informados porque não sabemos o que está acontecendo no mundo. Então, você percebe assim, puxa, eu preciso saber o que está acontecendo no mundo. Aí você pensa, bom, então não me resta outra alternativa a não ser voltar a assistir, né, as notícias e tudo mais. Então cansamos de ficar mal informados ou mal informadas e voltamos a assistir os noticiários e ler jornais e revistas. Tá bom, então me rendo, não vou ficar assim alheio a tudo o que acontece. Mas em pouco tempo percebemos que ficamos desinformados. O que é a desinformação? É aquela informação que chega alterada, geralmente por vieses políticos ou econômicos. Então ela chega alterada, e aí você tem informação, só que não é bem a notícia verdadeira, né? Por causa das várias alterações que as notícias... Mas em pouco tempo percebemos que ficamos desinformados por causa das várias alterações que as notícias recebem, devido aos interesses políticos ou econômicos que as distorcem. Então você percebe, bom, eu sei o que aconteceu, mas eu estou com uma interpretação que meio esquisita, eu não consigo entender o que aconteceu, né? Então, por exemplo, se você acompanhar muito pela mídia o conflito entre palestinos e israelenses, se a mídia é mais defensora da visão palestina, ela vai te falar uma coisa. Se ela é mais defensora da visão israelense, ela vai te dar outra versão. Então você fica assim, puxa, mas essa mídia está falando isso, a outra está falando aquilo, qual que é a verdade?
Porque, evidentemente, a mídia que é favorável aos palestinos vai dizer: os palestinos estão buscando algo justo e os israelenses, os judeus, não estão sendo corretos com eles. Se você procurar uma mídia com o viés judaico, vai dizer: não, os palestinos estão errados e nós, judeus, estamos corretos. E aí você fica confuso, mas no final das contas, o que está realmente acontecendo? Quais são os fatos e o que está acontecendo? Então, para sair desse estado de confusão, você começa a estudar mais, a se aprofundar, que é uma boa dica. Aí você pode se perguntar, em meio a tudo isso, nesse estado de confusão que a gente fica, é melhor ficar desinformado, ou seja, com as notícias, mas com aquele viés político, econômico X ou Y, acompanhando as notícias da grande mídia, ou mal informado, não ouvindo nem lendo notícia alguma para evitar essa desinformação. Aí você fica nesse dilema. É um dilema, eu diria, muito difícil na atualidade. Mas olha, para tudo tem solução. Para esse problema, né, a solução desse problema, vamos dizer assim, eu inventei aqui um manual anti-desinformação. Tem 5 regrinhas. Então, esse manual anti-desinformação vai te ajudar a acompanhar as notícias sem ficar desinformado. Como é que ele funciona, né? Primeira regra, procure notícias independentes. Procure pessoas que divulgam notícias sem tanto viés político ou econômico. Porque aí, na linguagem da notícia, vai ter uma linguagem um pouco mais neutra, que é o que a gente quer. Então, procure mídias independentes, mídias que não têm tanto compromisso com essa visão política ou com essa visão econômica. Pronto. É uma forma. Outra forma, estude com mais profundidade o assunto. Então, por exemplo, a questão entre palestinos e israelenses, estude mais. Então, veja quais são as questões que envolvem o Estado de Israel, os israelenses, né, israelitas também, podem ser chamados, e as questões dos palestinos. Então, estude profundamente para ver, para você retirar a sua opinião, primeiro, do que está acontecendo, e segundo, qual a sua visão e sua opinião sobre um lado, outro, e como o problema poderia ser resolvido, por exemplo, e tudo mais. Então, estude profundamente. Então, já falei de 2 regras, né? Então, primeira regra, procure mídias independentes, não vinculadas a interesses políticos tão fortes ou não vinculadas a interesses econômicos tão fortes. Segundo, estude mais profundamente, porque aí no meio do estudo é que a gente vai verificando o que realmente está acontecendo. E aí, o objetivo desse manualzinho que eu inventei é você assistir às notícias sem ficar desinformado, desinformada. Então, terceira regra, fatos. Olha, essa regra é muito importante. Quando acompanhar uma notícia, veja quais são os fatos. Então, por exemplo, teve uma bomba no Oriente Médio, jogada pelos israelenses, na faixa de Gaza. Por exemplo, vamos supor que essa seja a notícia. Ou teve um ataque dos palestinos em outras regiões, ou na própria faixa de Gaza. Tá bom, então essa é a notícia. Então, primeiro, quais são os fatos? O que realmente aconteceu? E aí você vai fazer você mesmo a interpretação desses fatos. Você vai ter a sua própria opinião sobre esses fatos.
Porque aí você evita ser conduzido. Porque o que a gente precisa evitar é que a gente seja conduzido pela grande mídia. Eu já falei que a grande mídia tem vários canais e poucos donos. É isso. Então, vários canais e poucos donos. Assim é fácil conduzir. E eles entendem que eles podem fazer o que eles chamam de efeito manada, manipulação de massas. Né? O Freud escreveu um livro maravilhoso sobre a psicologia das massas e tudo mais. Então eles pensam assim, bom, a gente vai conduzindo, né? E vai dando a nossa própria opinião e vai dando argumentos e as pessoas vão acompanhando e vão seguindo. Então não fique no efeito manada, nem seja uma massa de manipulação, de manobra. Tenha a sua opinião. Então, veja quais são os fatos e você mesmo faz a interpretação e tem uma opinião própria. Olha que legal, ter opinião própria é muito importante, principalmente na atualidade, senão você fica como massa de manobra. E aí te pergunto, mas por que você pensa assim? Ah, não sei bem, mas eu assisti o noticiário diz tal coisa, é por isso que eu penso isso. E aí você é conduzido, né, na sua forma de pensar. Mude isso, não seja conduzido na sua forma de pensar. Desenvolva seu próprio pensamento, sua própria opinião, claro que bem embasado, estudando, pesquisando e tudo mais. Vai desenvolvendo uma opinião própria, não seja massa de manobra. Não participe do efeito manada. Não se deixe conduzir pela opinião da grande mídia e siga a sua própria opinião. Então aí fica mais fácil. Eu estou ouvindo aí um noticiário qualquer. De preferência, procure os independentes, mas não consegui, tá bom. Então, noticiário qualquer. Quais são os fatos? Os fatos são esses. E a opinião, eu sei qual a opinião deles, mas eu vou seguir a minha opinião. Na minha visão, na minha opinião, eu vejo dessa forma. E aí você vai ter uma opinião própria, o que é muito importante. Já estamos então, já tivemos 3 regras. Agora, a 4ª regra, engano. Essa é bem interessante. Sempre que você perceber que querem te enganar, e nesse sentido, nós brasileiros temos muita percepção, né? Então, querem te enganar, né? Aí você desconfia e você começa a perceber até onde eles querem te levar. Então, por exemplo, verifique, sempre que perceber que querem te enganar, verifique quais são as reais intenções daquela condução da notícia. Então, veja quais são as intenções. Vamos dar um exemplo? Quando você percebe que querem estrepar a população, especialmente as pessoas com mais dificuldades, mais pobres e tudo mais, querem realmente estrepar a população. Só que aí falam que é para o bem de todos, né? Vem sempre aquele discurso, né? Olha, nós vamos tomar uma medida, isso vai implicar em maior pobreza, mas é para o bem de todos. Aí você desconfia. Porque se a população está ficando mais pobre, evidentemente, alguns bilionários provavelmente estão ficando mais ricos, né? O dinheiro está saindo da população e indo para grandes riquezas. Então, desconfie. Todo mundo vai ter que se sacrificar e apertar o cinto. Ué, só o povo tem que se sacrificar e apertar o cinto? Por que que os mais ricos, muitas vezes, não apertam o cinto? Quando eu falo mais ricos, não é a classe média, gente. Estou falando dos bilionários, né? Que pegam praticamente todo o dinheiro do mundo para eles e não deixam para o restante da população. Então, não estou falando da classe média. Não estou falando do padeiro da esquina, não estou falando da gente no nosso cotidiano. Eu estou falando desses bilionários que são muito gananciosos e cada vez querem mais.
Então começa a desconfiar. Mas vai prejudicar as pessoas, mas é para o bem delas. Opa! Vai prejudicar as pessoas e é para o bem delas. Começa a perceber que tem enganos nessas mensagens. E aqui vamos para... estivemos na quarta regra, agora vamos para a quinta regra, que eu vou chamar de repetição, que é o seguinte: quando repetem muito uma instrução, que não tem base científica nenhuma e nem qualquer fundamentação, mas repetem, olha, isso é para o seu bem, aquela coisa toda, perceba quais são as verdadeiras intenções por trás dessa repetição. Aí você percebe, bom, não tem fundamentação científica, não tem base nenhuma, e estão falando e repetindo, por que será? Assim, alguns querem pôr regras repetindo, e não permitindo nem que você questione. Aí você pensa, não, mas eu não posso questionar. Não, não pode. Tem que seguir. Opa! Tem alguma coisa errada aqui. Percebe? E, finalmente, a sexta regra. Palavras bonitas para objetivos maléficos. Olha, eu assisti um vídeo que eu fiquei pasmo. Eu falei, será que as pessoas não estão percebendo o que está acontecendo aqui? Porque, sabe esses vídeos que parecem bonitos, eles colocam paisagens, né? Animais, a natureza, né? Falam de forma poética, aí você vai lá, né? Puxa, que poesia, que bonito, né? Você fica enlevado, né? E assisti esse documentário que se apresentava poético, com musiquinha, sabe aquela musiquinha, né, de fundo, para deixar tudo muito bonitinho, palavras poéticas, aquela coisa toda. E em determinado momento dizia, o importante é a natureza, as pessoas são desnecessárias. Meu Deus, você percebeu qual era o objetivo? O objetivo é dizer assim, olha, o mundo fica melhor sem as pessoas. Quando as pessoas morrem, é melhor para o planeta. Meu Deus do céu. Olha que mensagem subliminar complicadíssima. Você vai começar a acreditar que é melhor sim. Não, é melhor que as pessoas morram, porque aí o planeta fica tão bonitinho. E você vai ser conduzido a pensar nisso. E aí, se houver um extermínio em massa, você pensa, puxa, que bom, o planeta, se houver um genocídio, um extermínio em massa, você pensa, puxa, pelo menos o planeta está lindo. Olha, durante a Covid, tinha gente dizendo isso, os golfinhos voltaram a nadar, toda a população morrendo, encarcerada, naquela situação terrível, mas os golfinhos voltaram a nadar. Em Veneza, lá, os golfinhos estavam lá. A natureza está se recuperando. Então são mensagens aparentemente poéticas, mas que querem te dizer o seguinte, não, é melhor as pessoas morrerem, elas atrapalham o planeta. E o vídeo falou claramente essa mensagem. O importante é a natureza, as pessoas são desnecessárias. Então eles estão dizendo com isso, olha, eu que estou aqui, você que está aí me ouvindo, nós somos desnecessários, né? O importante é a natureza. E os poucos que sobreviverão, né, os bilionários, que vão curtir mais os seus passeios sem tanta gente. Eles querem ir para uma estância balneária que não tenha tanta gente, que não tenha tanto farofeiro. Você está entendendo onde eles querem chegar? Isto é uma indução sutil à ideia de que existe muita gente no mundo e que é interessante que as pessoas morram. Aí você vai pensar, não, morreram tantas pessoas, mas que bom, né? Agora o planeta tem menos gente, agora a natureza se recupera.
espera, porque a gente só atrapalha. E tudo isso induzido pela musiquinha, pela mensagem. Então vão te induzindo, vão te fazendo a cabeça. E aí você começa a acreditar umas coisas absurdas como essa. Eu sou desnecessário, tenho que morrer. Para ajudar o planeta. Agora, vê se aquele bilionário ganancioso se oferece em sacrifício. Ah, eu tenho que morrer para salvar o planeta. Ele não. São os outros, não é? Bom, para que a natureza prevaleça, ou seja, o ser humano seria um estorvo. E tudo muito bonitinho, com musiquinha. Vamos salvar a natureza, o ser humano atrapalha tanto, né? Cuidado com essas mensagens subliminares. Veja muito bem o que elas querem te dizer. Eu vou dar apenas 3 dicas finais. Você que quer fazer um curso de inteligência emocional, entre aqui no site da Vibe Mundial FM, que é www.vibemundialfm.com.br, e Vibe se escreve VIBE, e entre em cursos e você pode acessar meu curso de inteligência emocional. Se você quiser comprar um livro aqui no Brasil, né, que se chama A Origem da Terra, a história que nunca foi contada, nesse livro eu procurei descobrir o verdadeiro passado da Terra. Não o passado que contam para a gente, mas aquele verdadeiro passado em documentos antigos, textos antigos e pesquisas científicas avançadas. E também, se quiser o meu livro internacional, você consegue pela Amazon.com, Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, da Novas Edições Acadêmicas. E aí você vai pesquisar o que é transdisciplinaridade. Mas vamos concluir, porque é algo que é muito importante. Mal informado ou desinformado, mal informado ou desinformada, na verdade, precisamos tomar muito cuidado com esses textos que aparecem bonitos, mas que têm mensagens terríveis. Por exemplo, na época de Hitler, a palavra bonita, solução final, significava matança de pessoas. Então eram palavras bonitas, bem colocadas, mas que tinham um objetivo muito perverso. Vamos tomar muito cuidado com essas informações. Vamos ficar bem informados. Não mal informados, não desinformados, mas bem informados, seguindo esse pequeno manual que eu inventei, manual anti-desinformação, com essas 6 regras. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.